Se você continua sonhando com narcisistas, seu inconsciente está gritando para você acordar. Não são pesadelos aleatórios perturbando seu sono, são mensagens urgentes da parte mais profunda da sua psique, exigindo sua atenção. Carl Jung disse uma vez que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, e em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que no teatro sombrio dos nossos sonhos. Imagine isso, você acorda novamente, coração acelerado, após mais um sonho vívido com aquele ex-parceiro manipulador, aquele membro controlador da família, ou mesmo um estranho cujos traços narcisistas parecem estranhamente familiares. Você pode descartar isso como estresse, como sua mente processando feridas antigas, mas e se esses sonhos forem, na verdade, convites? E se seu inconsciente estiver usando essas figuras narcisistas como espelhos, refletindo de volta as partes de você que você se recusa a reconhecer? Mas e se eu te dissesse que esses sonhos não são sessões de tortura aleatórias criadas pelo seu subconsciente para arruinar seu sono? E se eles forem, na verdade, os convites mais compassivos que sua psique pode oferecer, uma chance de encontrar as partes de si mesmo que você mantém na escuridão, as partes que guardam seu maior potencial para transformação e totalidade? Nos próximos 23 minutos, vou te mostrar o exato processo de 4 etapas para transformar esses sonhos perturbadores em poderosos catalisadores para o crescimento pessoal. Você descobrirá as técnicas psicológicas específicas que transformam pesadelos com narcisistas em professores. E, ao final, você terá uma estrutura prática para a integração da sombra, que funciona mesmo para os sonhos mais desafiadores. Vamos explorar as ideias revolucionárias de Jung sobre projeção da sombra, mergulhar nas mecânicas psicológicas de por que os narcisistas se tornam seus professores de sonho e, o mais importante, você aprenderá como transformar esses sonhos inquietantes nas suas maiores oportunidades de transformação autêntica. Ao final dessa jornada, você compreenderá que seu inconsciente não está te atormentando, ele está tentando te libertar. A sombra não é seu inimigo, é seu maior professor, usando a máscara de tudo que você pensa desprezar. Primeiro, vamos entender o que esses sonhos realmente significam, começando com o profundo mecanismo psicológico que transforma seu sono em uma sala de aula para o trabalho com a sombra. Seus sonhos com narcisistas não estão relembrando memórias, eles estão revelando projeções. Essa é talvez a percepção mais revolucionária da psicologia profunda de Jung. Na verdade, não vemos as outras pessoas como elas realmente são. Vemos elas filtradas pela lente do nosso próprio material inconsciente, nossos próprios aspectos não integrados refletidos de volta para nós como espelhos em um salão psicológico de espelhos. Quando um narcisista aparece em seus sonhos, seu inconsciente está usando a imagem deles como um recipiente para qualidades sombrias específicas que você possui, mas rejeitou em si mesmo. Pense bem, o que exatamente mais te provoca em relação ao comportamento narcisista? É a grandiosidade deles? A necessidade de admiração, a falta de empatia, as táticas de manipulação, a sensação de direito? Aqui está o que ninguém fala na interpretação tradicional dos sonhos. As qualidades que mais nos desencadeiam nos outros são quase sempre as qualidades que reprimimos com mais rigor em nós mesmos. Imagine sua psique como um diretor habilidoso, escalando o ator perfeito para chamar sua atenção. Alguém cujas características estão tão exageradas que você não pode ignorar a mensagem que eles carregam sobre seus próprios aspectos renegados.
Seu inconsciente escolhe figuras narcisistas para seus sonhos porque elas incorporam, de forma exagerada, os próprios traços que você baniu da sua identidade consciente. Mas por que sua psique funciona dessa maneira? Esse é o mecanismo psicológico que Jung chamou de compensação. Sua mente inconsciente mantém o equilíbrio, apresentando a você as qualidades que você rejeitou em excesso em sua vida consciente. Se você é desencadeado pela grandiosidade narcisista, sua sombra provavelmente contém um saudável respeito próprio que você rotulou como egoísmo. Se a necessidade deles de admiração te repulsa, você provavelmente reprimiu sua própria necessidade legítima de reconhecimento e apreciação. Se suas táticas de manipulação te desgustam, pode ser que você tenha enterrado sua própria capacidade de influência estratégica e poder pessoal. Esse é o narcisista como professor. O narcisista em seus sonhos não é realmente ele, é você, usando o rosto dele, exigindo integração. Deixe-me compartilhar com você como isso aconteceu com uma das minhas clientes. Considere Sarah, que veio até mim depois de meses de sonhos recorrentes sobre sua mãe narcisista. Nesses sonhos, sua mãe exigia atenção constante, manipulava os membros da família e não demonstrava empatia pela dor dos outros. Sarah acordava se sentindo irritada e perturbada, convencida de que esses sonhos eram apenas sua psique processando traumas da infância. Mas, à medida que exploramos mais a fundo, algo notável surgiu. Sarah passou toda a sua vida adulta sendo hiperempática, constantemente se sacrificando e suprimindo completamente qualquer desejo de atenção ou reconhecimento. Ela se orgulhava de ser o oposto de sua mãe, humilde, altruísta, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Seus sonhos não eram apenas sobre sua mãe, eram sobre partes de si mesma que ela havia morrido em seu esforço para ser nada como a mulher que a criou. A mãe narcisista em seus sonhos era sua própria capacidade banida de saudável autoconsciência, de estabelecer limites, de pedir o que precisava, de reivindicar seu próprio espaço no mundo. Quando Sarah começou a integrar conscientemente essas qualidades, não como traços narcisistas, mas como aspectos saudáveis do eu, algo verdadeiramente notável aconteceu. Os sonhos mudaram dramaticamente. A imagem de sua mãe tornou-se menos ameaçadora, às vezes até oferecendo orientação. Os sonhos evoluíram de confrontos pesadélicos para diálogos significativos sobre como reivindicar seu espaço no mundo. A vida desperta de Sarah se transformou à medida que ela aprendeu a honrar suas próprias necessidades juntamente com as dos outros, a estabelecer limites sem culpa e a pedir reconhecimento quando merecia. É assim que sua sombra se manifesta através dos sonhos. Cada qualidade que te provoca em seus sonhos aponta para um aspecto de si mesmo que quer ser recuperado, integrado e expresso de maneiras saudáveis. Seu inconsciente é incrivelmente inteligente. Ele sabe exatamente quais figuras chamará sua atenção, quais imagens penetrarão suas defesas e forçarão você a encarar o que tem evitado. A pessoa que aparece em seus sonhos exibindo comportamentos narcisistas é, na verdade, seu eu sombrio, o repositório de todo o seu poder repudiado, usando um rosto familiar para garantir que você não possa ignorar a mensagem. Mas é aqui que as coisas ficam desconfortáveis, onde a maioria das pessoas se afasta da oportunidade profunda que seus sonhos estão oferecendo. Reconhecer a sua sombra não é apenas um exercício intelectual. Não é suficiente entender teoricamente que você pode possuir algumas das qualidades que despreza nos narcisistas. O verdadeiro trabalho com a sombra exige que você sinta essas partes negadas,
que permita a si mesmo experimentar os próprios traços que passou a vida rejeitando. Essa é a turbulência psicológica em sua forma mais intensa. Seu ego, a identidade cuidadosamente construída em torno de ser bom, humilde, altruísta e empático, começa a se desfazer sob o peso da integração da sombra. Você começa a reconhecer que algumas das suas qualidades mais valiosas podem, na verdade, ser compensações exageradas pelos traços que você enterrou. Jung chamou esse processo de morte do ego, e é uma das experiências mais desorientadoras no desenvolvimento psicológico. Tudo o que você pensou que sabia sobre si mesmo começa a mudar. As distinções claras entre o bom e o mal, o aceitável e o inaceitável, o eu e o outro, começam a se borrar de maneiras que podem parecer aterrorizantes. Quando você começa a assumir que também tem a capacidade de grandiosidade, manipulação, direito e egoísmo, pode sentir como se toda a sua identidade estivesse se dissolvendo. Quem é você, senão o oposto de tudo o que despreza? Quem é você, se contém tanto luz quanto escuridão, tanto altruísmo quanto amor próprio, tanto empatia quanto a capacidade de um comportamento calculado? Como isso se sente em seu corpo? É como estar em um terremoto da alma, o chão da sua identidade tremendo sob seus pés. Você pode sentir ansiedade, confusão, até mesmo um senso de vertigem moral, à medida que as linhas claras entre o bem e o mal se borram dentro de sua própria psique. Essa é a morte da persona, aquela máscara que você usa no mundo que convenceu tanto a você quanto aos outros de sua pureza psicológica. Mas aqui está o que Jung descobriu. Essa dissolução não é destruição, é libertação. A ansiedade que você sente é, na verdade, as dores de parto da autenticidade. É a morte do falso eu, que precisava ser perfeito, que não conseguia tolerar possuir aspectos difíceis ou socialmente inaceitáveis da natureza humana. O processo de morte do ego é a razão pela qual a maioria das pessoas nunca completa o trabalho de sombra. É por isso que elas preferem continuar projetando suas qualidades rejeitadas nos outros, em vez de reivindicá-las como aspectos de si mesmas. É mais seguro ver os narcisistas como totalmente diferentes, como pessoas que você nunca poderia ser, do que reconhecer a semente de cada capacidade humana dentro da sua própria psique. Mas aqui está o que Jung descobriu. Do outro lado da morte do ego, há algo muito mais valioso do que a falsa pureza que você está protegendo. Do outro lado, há autenticidade, totalidade e poder pessoal genuíno, não o poder que vem da repressão da sua sombra, mas o poder que vem da integração consciente dela. Quando você para de usar sua energia para manter a ilusão da perfeição psicológica, essa energia se torna disponível para realmente viver. Quando você para de se definir em oposição ao que odeia, você se torna livre para descobrir quem você realmente é por trás de todos os padrões reativos e compensações excessivas. O narcisista em seus sonhos não é seu inimigo. Ele é sua libertação, vestindo a máscara mais provocadora possível para garantir que você não ignore o chamado à totalidade. A integração da sombra desafia você a sustentar o paradoxo. Você deve aprender a reconhecer sua capacidade de grandiosidade enquanto escolhe a humildade. Você deve reconhecer seu potencial manipulador enquanto escolhe conscientemente a transparência. Você deve sentir seu direito enquanto escolhe o serviço. Você deve reconhecer seu egocentrismo enquanto pratica um cuidado genuíno pelos outros. Isso não se trata de se tornar mais narcisista, trata-se de se tornar mais humano, mais real,
mais capaz de fazer escolhas conscientes em vez de reações inconscientes. Quando você reconhece sua sombra, para de ser controlado por ela. Quando você integra seus traços rejeitados, eles se tornam ferramentas para uma vida consciente em vez de fontes de sabotagem inconsciente. Mas como você realmente começa esse trabalho desafiador de integração? Existem 4 técnicas específicas e poderosas que podem transformar sua relação com esses sonhos perturbadores. A primeira técnica é o diálogo dos sonhos. Quando você sonha com uma figura narcisista, não apenas analise o sonho, entre em uma conversa ativa com essa figura. Na sua vida desperta por meio de escrita ou meditação, retorne ao sonho e fale diretamente com o personagem narcisista. Pergunte a ele o que ele deseja, o que está tentando mostrar a você, que parte de você ele representa. Por exemplo, você pode escrever em seu diário: "Por que você continua aparecendo nos meus sonhos?" E, em seguida, permitir que qualquer resposta surja, mesmo que seja desconfortável, porque você se recusa a reconhecer sua própria necessidade de reconhecimento. Porque você se tornou tão pequeno que a única maneira de eu captar sua atenção é aparecer como tudo o que você teme se tornar. Mais importante ainda, ouça as respostas deles. Permita que a figura narcisista lhe responda. O que eles dizem sobre sua correção excessiva em direção ao altruísmo? O que revelam sobre o poder pessoal que você reprimiu? O que mostram sobre suas próprias necessidades não atendidas de reconhecimento, atenção ou respeito? Isso não é apenas imaginação. É um diálogo ativo com aspectos da sua psique que normalmente se comunicam com você apenas por meio de sintomas, projeções e comportamentos inconscientes. A segunda técnica é a incorporação da sombra. Em vez de apenas pensar sobre os traços que te desencadeiam, permita-se sentir isso de forma segura. Como seria sentir-se genuinamente importante? Como seria viver uma grandiosidade saudável em seu corpo? Como seria pedir atenção quando você precisa? Como seria pensar estrategicamente sem a vergonha que você associa a isso? Experimente isso. Fique em frente a um espelho e diga: "Eu importo. Minhas necessidades são importantes. Eu mereço reconhecimento pelas minhas contribuições." Note o que acontece em seu corpo. A resistência, a vergonha ou talvez o alívio surpreendente de finalmente reivindicar seu espaço. Isso não significa agir de forma narcisista em seus relacionamentos. Significa dar a si mesmo permissão para experimentar toda a gama da capacidade psicológica humana de maneira segura e consciente. Muitas vezes, apenas permitir-se sentir essas qualidades negadas reduz seu poder inconsciente e torna possível a escolha consciente. A terceira técnica é a recuperação da projeção. Sempre que você sentir uma reação forte ao comportamento narcisista em outros, seja em sonhos ou na vida acordada, use isso como uma pista sobre sua própria sombra. Pergunte a si mesmo: que aspecto desse comportamento eu possuo, mas me recuso a reconhecer? Como esse traço poderia me servir se expresso de maneira consciente e ética? Como seria integrar essa qualidade de forma saudável? Quando você perceber que está pensando: "Eu nunca seria tão egoísta", pause e pergunte: como seria uma autodefesa saudável nesta situação? Como seriam limites apropriados aqui? Jung enfatizou que toda projeção é uma porta de volta para você mesmo. Cada reação intensa é um convite para reivindicar aspectos negados da sua própria natureza. A quarta técnica é a prática da escolha consciente. Uma vez que você comece a reconhecer seus traços de sombra,
deve aprender a trabalhá-los de maneira consciente. Isso significa reconhecer seus pensamentos grandiosos sem se inflar. Significa reconhecer seus impulsos manipulativos sem agir sobre eles inconscientemente. Significa sentir seu direito sem exigir que o mundo gire ao seu redor. Por exemplo, você pode notar um pensamento como "eu mereço um tratamento melhor" e, em vez de afastá-lo, explore-o. Quais seriam os limites adequados aqui? Como posso me defender sem prejudicar os outros? A integração da sombra não é sobre suprimir essas qualidades novamente, é sobre trazê-las à consciência para que possam servir ao seu mais alto desenvolvimento, em vez de sabotá-lo inconscientemente. E aqui está o que é notável sobre esse processo. Através da prática consistente dessas técnicas, algo extraordinário começa a acontecer. As figuras narcisistas em seus sonhos começam a mudar. Elas se tornam menos ameaçadoras, mais humanas, às vezes até úteis. Essa mudança reflete sua crescente integração de aspectos previamente negados de si mesmo. Lembre-se, o objetivo não é eliminar sua sombra, é fazer amizade com ela, trazê-la para um relacionamento consciente, para que possa servir à sua totalidade, em vez de controlar você a partir da escuridão. À medida que você se aprofunda nesse trabalho, à medida que se torna mais confortável em reconhecer todo o espectro da sua natureza psicológica, você começa a viver a partir de um lugar de poder autêntico, em vez de compensação reativa. Você para de precisar ser perfeito e começa a escolher ser real. Isso é o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sob todas as adaptações, defesas e falsas identidades que você construiu para navegar pelo mundo. Agora, você pode estar se perguntando como esse profundo trabalho interior realmente muda sua experiência cotidiana. Viver com a sombra integrada significa que você não é mais controlado pelo que odeia. Você não está mais se definindo em oposição aos outros. Você não está mais usando sua energia para manter padrões impossíveis de pureza psicológica. Em vez disso, você é livre para escolher como expressar sua plena humanidade de forma consciente e ética. Seus sonhos com narcisistas não são realmente sobre narcisismo. Eles tratam de renascimento psicológico, da morte de identidades falsas e do nascimento da verdadeira essência. São convites do seu inconsciente para parar de viver em reação ao que você despreza e começar a viver a partir da plenitude do que você realmente é. Pense assim, sua psique é como uma casa onde você trancou certos quartos e jogou fora as chaves. Você decidiu que alguns aspectos da natureza humana são simplesmente inaceitáveis, então os banjou para o porão do seu inconsciente. Mas a energia não desaparece. Ela apenas vai para debaixo da superfície, onde começa a te controlar de maneiras que você não reconhece. As figuras narcisistas em seus sonhos são mensageiros daqueles quartos trancados. Eles carregam as chaves que você jogou fora, exigindo que você reclame o que abandonou. Mas eles aparecem de formas exageradas e ameaçadoras, porque essa é a única maneira de chamar sua atenção, a única forma de penetrar as defesas que você construiu ao redor da sua identidade cuidadosamente elaborada. E se, ao invés de ver esses sonhos como pesadelos, você começasse a vê-los como convites à completude psicológica? E se as qualidades que mais te perturbam em seus sonhos estivessem realmente apontando para aspectos de você mesmo que, quando integrados conscientemente, poderiam servir ao seu mais alto desenvolvimento? Esta é a profunda percepção que Jung ofereceu à humanidade. Não nos tornamos inteiros sendo perfeitos.
tornamo-nos inteiros, integrando tudo o que somos, incluindo as partes que rotulamos como inaceitáveis. A sombra não desaparece quando a ignoramos, ela se integra quando a abraçamos com consciência e sabedoria. Quando você para de ver os traços narcisistas como puramente malignos e começa a vê-los como capacidades humanas que podem ser expressas de forma destrutiva ou construtiva, tudo muda. A grandiosidade se torna uma autoestima saudável, a manipulação se torna sabedoria estratégica, o sentimento de direito se transforma em conhecer seu valor, o egocentrismo se converte em um cuidado saudável de si mesmo. O eu integrado não rejeita nenhum aspecto da natureza humana, escolhe conscientemente como expressar o espectro completo da capacidade psicológica em serviço do amor, do crescimento e da conexão autêntica. Viver a partir deste lugar integrado significa que você não é mais acionado pelo comportamento narcisista dos outros, pois fez as pazes com essas mesmas capacidades dentro de si. Você pode ver as feridas narcisistas como dor humana em vez de mal moral. Você pode responder à manipulação com clareza em vez de raiva reativa. Você pode enfrentar o sentimento de direito com limites, em vez de autossacrifício. Isso não significa que você se torne um capacho ou que desculpe comportamentos prejudiciais. Significa que você responde a partir da integridade, em vez de sua própria sombra não integrada. Você se relaciona com o mundo a partir de uma escolha consciente, em vez de uma reação inconsciente. A transformação que ocorre através da integração da sombra é nada menos que milagrosa. Você para de precisar que os outros sejam diferentes para se sentir bem consigo mesmo. Você para de definir seu valor em oposição ao que você despreza. Você para de usar sua energia para manter padrões impossíveis de pureza psicológica. Em vez disso, você se torna livre para amar a partir da plenitude, em vez da vacuidade, para dar a partir da escolha, em vez da compulsão, para estabelecer limites a partir do respeito próprio, em vez da autoproteção. Isso é o que os seus sonhos sobre narcisistas estão, em última instância, apontando. Não a integração do comportamento narcisista, mas a integração do poder pessoal autêntico que foi suprimido em seus esforços para ser bom, altruísta e aceitável para os outros. A casa com rachaduras que Jung frequentemente se referia à estrutura de personalidade que parece falha ou imperfeita, se torna a casa com janelas, deixando entrar a luz que antes estava excluída. Suas rachaduras psicológicas se tornam portas para o retorno de aspectos banidos de si mesmo. A verdadeira rendição significa aceitar que você é complexo, multifacetado, capaz tanto de luz quanto de escuridão, tanto de abnegação quanto de autoestima, tanto de empatia quanto de pensamento estratégico. Significa renunciar à necessidade do ego de ser puro e permitir-se ser humano. Quando você se rende à luta contra sua própria complexidade, descobre algo notável. Você se torna genuinamente mais bom e não menos. Quando você para de usar sua energia para reprimir sua sombra, essa energia se torna disponível para uma vida consciente e ética. Quando você para de se definir em oposição ao que odeia, você se torna livre para descobrir o que realmente ama. Então, o que isso significa para a sua vida cotidiana, para a realidade prática de viver com a sombra integrada? Primeiro, seus relacionamentos se tornam mais autênticos. Quando você não está mais projetando suas qualidades rejeitadas nos outros, consegue vê-los com mais clareza. Quando você não se define mais em oposição aos defeitos deles, pode amá-los de maneira mais genuína.
Quando você não é mais controlado pelo que odeia, torna-se livre para escolher o que valoriza. Seus relacionamentos íntimos se transformam porque você não está mais atraído por pessoas que carregam suas projeções. Você não busca parceiros que vão reproduzir suas dinâmicas sombrias de forma inconsciente. Em vez disso, você se sente atraído por pessoas que apoiam sua totalidade, em vez de suas feridas. Sua vida profissional muda porque você não está mais se sabotando por meio de expressões sombrias inconscientes. A grandeza que você suprimiu se torna uma confiança saudável. O pensamento estratégico que você rejeitou se transforma em planejamento sábio. A autoestima que você enterrou se torna limites apropriados. Sua expressão criativa se expande porque você não está mais se limitando a aspectos socialmente aceitáveis da sua personalidade. Sua arte, seu trabalho, suas contribuições para o mundo se tornam expressões mais completas da sua total humanidade, em vez de apresentações cuidadosas do seu melhor comportamento. Mais importante, seu relacionamento consigo mesmo se transforma. Você para de ser seu próprio pior crítico porque fez as pazes com sua complexidade psicológica. Você para de exigir perfeição porque abraçou sua humanidade. Você para de se punir por ter qualidades sombrias porque aprendeu a trabalhar com elas conscientemente. Esse é o presente que seus sonhos de narcisistas estavam tentando te dar. Não o fardo de se tornar mais egoísta, mas a liberdade de se tornar mais real. Não a tarefa de expressar cada impulso, mas a sabedoria de escolher como expressar sua plena humanidade a serviço do que você realmente valoriza. Os próximos passos práticos são tanto simples quanto profundos. Comece esta noite com um diário dos sonhos. Quando você sonhar com figuras narcisistas, não desconsidere o sonho como uma repetição de trauma. Em vez disso, pergunte: que aspecto de mim mesmo está buscando integração? Que qualidade rejeitada está tentando retornar à consciência? Pratique o diálogo com a sombra. Fale com as figuras narcisistas em seus sonhos. Pergunte o que elas representam, o que querem te ensinar, que parte da sua própria natureza elas estão tentando te mostrar. Ouça suas respostas sem julgamento. Comece a notar suas projeções na vida desperta. Quando você tiver reações fortes ao comportamento narcisista em outros, use isso como uma porta de volta para si mesmo. Pergunte-se: que qualidade estou rejeitando em mim? Como essa característica poderia me servir se expressasse de forma consciente? Comece a experimentar a expressão consciente da sombra de maneiras seguras. Permita-se sentir-se importante às vezes. Pratique pedir reconhecimento quando o merecer. Estabeleça limites sem se desculpar. Pense estrategicamente sobre seus objetivos sem vergonha. O mais importante, lembre-se de que a integração da sombra é uma prática ao longo da vida, não um destino. Seus sonhos com narcisistas podem continuar, mas começarão a mudar à medida que você muda. As figuras se tornarão menos ameaçadoras, mais humanas, às vezes até úteis, enquanto você faz as pazes com a complexidade da sua própria natureza. Seu inconsciente não está lhe atormentando com esses sonhos, está tentando libertá-lo. A sombra não é sua inimiga, é sua professora. As figuras narcisistas que povoam sua mente adormecida não estão lá para te assustar, estão lá para te completar. Se você está reconhecendo seus próprios padrões de sombra, como exploramos hoje, você não está sozinho nessa jornada. O trabalho com a sombra é talvez o caminho mais desafiador e gratificante no desenvolvimento psicológico. Compartilhe suas experiências nos comentários. Quais traços narcisistas você tem mais resistência em assumir?
Quais aspectos da sua sombra estão chamando por integração? Lembre-se, esse trabalho exige coragem, paciência e muitas vezes o apoio de outros que entendem o caminho da individuação. Considere trabalhar com um terapeuta focado em profundidade, juntar-se a um grupo de trabalho de sombra ou simplesmente encontrar amigos de confiança que possam te apoiar enquanto você recupera os aspectos abandonados de si mesmo. Seu próximo passo começa esta noite. Comece aquele diário de sonhos. Quando as figuras narcisistas aparecerem no seu sono, cumprimente-as como professoras em vez de algozes. Pergunte a elas que parte de você está pronta para voltar do exílio em seu inconsciente. Cada noite que você adia começar esse trabalho é mais uma noite em que sua sombra controla você a partir da escuridão. Mas esta noite você retoma seu poder. Inscreva-se para se juntar a milhares que estão descobrindo seu poder autêntico através do trabalho de sombra de Jung. Você receberá técnicas práticas semanais para transformar seus relacionamentos mais desafiadores em seus maiores professores. No vídeo da próxima semana, vou mostrar a você os 3 arquétipos de sombra que aparecem em 90% dos sonhos recorrentes e as técnicas específicas de diálogo que transformam cada um de inimigo em aliado. A sombra não desaparece quando a ignoramos. Ela se integra quando a abraçamos com sabedoria. Seus sonhos com narcisistas são, na verdade, sonhos de sua própria completude, convites para recuperar o ouro enterrado em sua escuridão psicológica. A questão não é se você tem traços de sombra, é se você encontrará a coragem para trabalhar com eles conscientemente em serviço do seu mais alto desenvolvimento e expressão mais autêntica. Sua totalidade está esperando e seus sonhos estão mostrando o caminho.